Então, meus amigos, hoje, com alegria para os nossos corações, temos a presença do Edgar, nosso amigo, que já esteve aqui há algum tempo atrás, deixou seus múltiplos afazeres, ele trabalha profissionalmente em Copacabana, quer dizer, veio de lá mais cedo do que o normal para atender um convite nosso. É um estudioso, é um pesquisador da nossa doutrina, então eu tenho certeza que nós vamos enriquecer o nosso conhecimento pelo que ele trará. E então é nosso dever, em princípio, de envolvê-lo nas nossas melhores vibrações para que ele se sinta em casa. Ele é orador do André Luiz, aquele grupo André Luiz, muito conhecido ali no Maracanã. Então, vamos envolvê-lo e com a palavra o nosso Edgar. Pode desligar a luz daqui. Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações e ilumine nossas mentes no estudo da noite de hoje, e que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível no tema que escolhemos para compartilhar com vocês. E esse tema é muito interessante, porque a abordagem que a gente vai fazer não é a abordagem que normalmente a gente vê quando se fala desse tema. A gente foi beber na fonte de Ivone Pereira, porque lá no meu centro tem muita gente que não consegue ler o livro Memórias de um Suicida. Alguns já me disseram que tentaram começar o livro umas 4 vezes e pararam. E as informações aqui foram pescadas lá, que de todos os livros que eu tenho, esse é o livro que eu mais vezes li. E cada vez que eu leio, eu descubro que eu consegui perceber uma coisa que na leitura anterior eu não tinha percebido. É assim com todos nós. E esse tema é importante por quê? Porque esse tema, ele pega pobres, ricos, crianças, adultos, idosos, pega todo mundo. Brasileiros, indianos, russos, americanos. Então é um tema que não foge, e uma das maiores causas de morte do nosso meio nos dias atuais. A única morte que comprovadamente tem maior número de suicídio é acidente de trânsito. Até o infarto perde para o suicídio. Para vocês verem que não é pouco. Está funcionando. E aí a gente traz, para contextualizar com a doutrina espírita, a pergunta 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta dos espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ociosidade. A ociosidade começa pela atitude mental invigilante. Você está ali distraído. Uma vez que, ao mantermos a mente vazia de pensamentos nobres, estaremos oferecendo vasto campo a expressões mentais intrusas de baixo teor. Ociosidade no campo mental que se transforma facilmente em inércia física, dando à vida uma sensação de vazio existencial. Esse é o problema da ociosidade, o vazio existencial. Aquela pessoa que se encontra na inutilidade. Falta de fé, talvez o pior deles. A fé num poder maior que rege todo o universo nos dá segurança para sobrepujar as vicissitudes da vida.
robustecendo-nos a esperança que a expectativa de felicidade. Sem ela, sem a fé, entretanto, tudo se torna mais grave. As nuvens se acumulam ante nossos olhos, tornando a existência amarga e desprovida de beleza. Surgem os processos depressivos, porque todo suicida é um depressivo, embora nem todo depressivo venha a ser um suicida. Daí ao suicídio é um passo que muitos têm dado. Estatísticas também comprovam que as taxas de suicídio são sensivelmente maiores em pessoas sem crença religiosa. Então, aquela pessoa que acha que morreu, acabou. E é o morreu, acabou, que leva ao suicídio, que o camarada está numa situação muito difícil, ele acha que como morreu, acabou, ele se mata e acabou o problema. Qual a surpresa? Ele se mata e no plano espiritual ele descobre que a vida continua. Só que ele passa a ter um problema, ele passa a ficar vivenciando aquela morte ininterruptamente, com as dores, com tudo. Então é um sofrimento muito maior do que o que ele estava passando aqui. E a saciedade? A gente vê muito isso em países muito desenvolvidos, em que as pessoas passam a não dar valor mais às coisas, tudo é fácil. A saciedade material destituída de um respaldo espiritual é uma das grandes causas do desgosto da vida. Está lá, Suécia, Noruega, Finlândia, são países que oferecem alta qualidade de vida na Terra. Lá, questões como desemprego, fome, miséria são inexistentes. Todo mundo estuda, todo mundo trabalha, não tem problema. Contudo, esses países registram altos índices de suicídio. Pode-se dizer que as altas taxas de suicídio verificadas naqueles países decorrem da sociedade mal vivenciada de alguém que, tendo conquistado tudo que a vida pode lhe oferecer, no sentido material, passa a sentir um desconcertante vazio, decorrente da falta de perspectiva para o futuro. Então é aquele cara que não tem uma meta, não tem um estímulo, ele fica desmotivado, tudo para ele parece fácil. Então, às vezes, a gente não percebe que a saciedade também é um problema, quando destituída do respaldo espiritual. É bom a gente sempre falar isso. De novo, no nosso Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? A gente nem precisava ler a resposta. É claro que não. Então vai lá. Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. O suicida é um morto-vivo, ou um vivo-morto. Porque ele tinha que estar aqui, mas tenta entrar lá. E ele lá não pode entrar porque ele ainda tem as energias daqui. E aqui ele não pode ficar porque ele tirou a vida. Então ele é uma pessoa fora do contexto normal. Ele nem é morto e nem é vivo. É um morto-vivo. A gente vai perceber ao longo do estudo. Suicida, isso daí é do livro Consolador. É um comentário da pergunta 151. Quem quiser ver a pergunta é muito interessante. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. E comumente a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Então, o sofrimento de um suicida é atroz. André Luiz, mais na frente, vai fazer um comentário muito interessante sobre isso. Então, fatores sociais e culturais do suicídio. Degeneração dos vínculos sociais. Aumento do isolamento dos indivíduos. E hoje a gente percebe isso com esse negócio de vida virtual. Todo mundo se isola e fica querendo só viver no virtual. Não tem o diálogo, não tem o abraço, não tem o aperto de mão. O mundo quer ficar virtual. A urbanização, desintegração da família. Quando a gente vê a mediocridade
que a arte está tomando hoje em dia. Qualquer pessoa que faça qualquer coisa é arte. Você não precisa mais ter, vamos dizer assim, uma capacitação, ser um gênio, ter um dom. Não, você rabisca qualquer coisa é arte. Não. Você rabiscou qualquer coisa é um monte de rabisco. Arte é quando você estuda, pesquisa e trabalha naquilo. Então a gente está vendo hoje muito esse tipo de coisa. Fatores de risco. Sexo masculino, muito mais que o feminino. Maior frequência em idosos. Meu pai tem 90 anos, é viúvo, e ele fala que a solidão é cruel. Ele mora num apartamento de 250 metros quadrados em frente à Avenida Atlântica. Mora sozinho. E ele fala, a solidão é cruel. Então, idosos, frequentemente, sem nenhuma motivação, principalmente aqueles que não realizam o trabalho voluntariado e não têm uma fé, ainda que não seja a nossa fé raciocinada, mas aquele cara que para simplesmente de trabalhar e não faz mais nada, e às vezes muito cedo, o que acontece? Ele fica desmotivado, chega uma hora que ele, para que eu vou ficar aqui? Meus amigos todos morreram, todo mundo morreu, eu vou também. Afinal, morreu, acabou. Né? E aí vem a surpresa. Divorciado ou viúvo, desempregado, a situação do nosso estado não se divulga, mas o número de pessoas que cometeram suicídio por causa de estarem desempregados, no meu quarteirão, numa semana, eu vi 2 viúvas se jogarem pela janela, porque estavam com as contas todas atrasadas e elas eram pensionistas do Estado. Não eram desempregados, mas é uma coisa muito parecida pela questão que a gente está vivendo hoje. Depressão grave ou psicose. Abuso de álcool ou drogas. Nesse daqui, o obsessor ainda dá um empurrãozinho, ainda coça você para ir lá usar o álcool ou a droga. Causa frequente de suicídio. A falta de fé, a gente já tinha visto, responde pela quase totalidade. Orgulho ferido. Esse companheirinho que aqui no mundo de provas e expiações é uma coisa muito comum. Orgulho e egoísmo é muito comum. Então, orgulho ferido, o cara vai lá e se mata porque pensa que acabou mesmo, né? Esgotamento nervoso, a loucura, depressão, tédio da vida, moléstias incuráveis. Muita gente querendo tirar a vida porque acha que a moléstia é incurável, para que ficar vivo sofrendo, sem saber que você, quanto mais tempo fica, mesmo com a moléstia incurável, você está se preparando, você está ali, está pensando, está refletindo, está vendo coisas que você não fez bem. Então, essa reflexão é muito importante. Às vezes você tem um AVC e a espiritualidade te deixa 2 anos ali, lúcido, mas sem falar em nada. Por quê? Porque aquilo ali está sendo um aprendizado para você. E a indução de terceiros, os nossos amiguinhos. Consequências na sociedade terrena. Desestruturar a família é logo a primeira. Com a própria vizinhança, com os amigos, ficam todos abalados, porque você deixa um monte de pessoas que são pessoas caras ao teu coração e que de uma hora para outra não podem conviver mais contigo. Na escola, no grupo profissional, o abatimento geralmente é geral. Todos sentem o impacto dessa rebeldia dramática, dessa grande, vamos dizer assim, não aceitação dos problemas e querer descobrir o quê? Uma fuga. Mal sabe que todo suicida repetirá na próxima encarnação, na mesma faixa etária, a prova do suicídio. A gente vai ver mais à frente. Situação no plano espiritual. Vale dos Suicidas, é onde você chega quando é suicida e está lá já está bom, porque o pessoal está te olhando, esperando você gastar o fluido vital para poder ser socorrido. Por quê? Porque não pode ser socorrido enquanto tem fluido vital.
que o fluido vital é do plano material. Visão constante das cenas do suicídio. Repetidas. Recordação afetiva dos familiares, que você não consegue ver mais, porque o teu plano é outro. Saudade da vida. Por quê? Porque você percebe, tardiamente, que a sua vida não era tão ruim. Que o sofrimento lá é tão grande que você descobre que o sofrimento daqui era pequeno. Mas você hipervalorizou o seu problema e aí arrumou um problema maior. Solidão, trevas, pesadelos contínuos, danos psicológicos e repercussões morais. Então temos aqui toda uma situação no plano espiritual. E agora essa daí que é a mais chatinha ainda, ataques de entidades cruéis, que tentam escravizar a gente, tirar a gente, vamos dizer, do Vale do Suicida, ainda deixar a gente escondido em alguma gruta lá, e a gente tem dificuldade depois, e aí o que acontece? Você, para ser socorrido, ainda tem que ser achado. Quem socorre é a Legião dos Servos de Maria. Acusações e blasfêmias, muitas vezes até autoacusações. Você fica tão revoltado que você se acusa da besteira que fez. Olha o que André Luiz fala. Ele sai do sofrimento para entrar na tortura. Olha só essa frase. O suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. Que aquilo é repetido. Consequências nas futuras reencarnações. Se a tortura do espírito após o suicídio é horrível, seu retorno ao mundo terreno pela reencarnação se fará na base das mais duras penas. Reencarnações frustradas, interrompidas, muitas vezes, vários abortamentos para a reconstrução do perispírito são necessários, moléstias impiedosas, doenças congênitas como a surdez, a mudez e a cegueira. Ou seja, olha o que o cara, como pena futura, olha o que o cara está encomendando para o futuro, no caso do suicídio. E a mutilação, muitos mutilados, muitos. Isso vai ser até, o encerramento nosso vai ser uma pergunta da Nair Belo, num programa da Hebe Camargo, entrevistando o Chico, que ele vai responder sobre esse último item aí. Vocês vão ficar impressionados. O ranking dos 10 países com maior percentagem de suicídio. Você tem ideia, o Brasil tem 5,8. A Índia, por exemplo, tem 11,0. 11,0. Vocês vejam esses aí. Evidentemente que Estados Unidos, Brasil, Rússia, os países grandes têm muito mais suicídios em números absolutos. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Na percentagem por 100 mil habitantes, proporcional à população. O que a gente hoje vai estudar aqui? Causas do suicídio, consequências, para onde vai o suicida, o local para onde vai é sempre o mesmo para todos eles? Não é. Qual o seu estado no plano espiritual? Deve o suicida ficar logo tempo no plano espiritual ou reencarnar logo? Pode encontrar parentes e amigos que já desencarnaram? Poderá se preparar para reencarnar fazendo cursos no plano espiritual? O que acontece com o cordão de prata do suicida? Ou seja, aquilo que liga o perispírito ao corpo físico. Devendo reencarnar, que tipo de corpo deverá ter? A gente já começou a ver isso. Participa o suicida do planejamento reencarnatório? O suicida reencarnado é supervisionado ou acompanhado por mentores espirituais? Ao retomar para o plano espiritual, após a encarnação medicamentosa, para onde vai o suicida? Ou seja, ele reencarnou e aí volta de uma reencarnação depois do suicídio. Tudo isso a gente vai ver agora. Falando agora do Vale dos Suicidas. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. Isso aí é a palavra do camarada do livro, Camilo, do livro Memória do Suicida. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente, para seus canais, fluem
afluem levados pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, ao se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os inventórios físicos e espirituais, por sequências sacrílegas de suicídio e provindas. Olha a informação que a gente vai ter aí. Preferencialmente Portugal, Espanha, Brasil e colônias portuguesas da África. Então, o Vale dos Suicidas que a Ivone fala, preferencialmente tem pessoas desses países, mas há outros e existe entre eles um acordo de cooperação, não é igual na Terra, que é só rivalidade. Então, muitas vezes, quando alguém não está sendo achado, os amiguinhos cruéis desencaminharam para ele não chegar no Vale Suicida, o camarada que sabe disso vai lá e conta para o outro, da vigilância, ó, tem um camarada que está escondido em tal lugar, para poder ser acolhido. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando pelo verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e afetivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente, olha esse termo, aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Esse é o problema. O camarada que se suicida ainda tem, vamos dizer que você viver até os 60. O Camilo Cândido Botelho, ele desencarna, ele se suicida com 40 anos. Então ele tinha vitalidade para mais 26 anos. Então isso é um problema. Como é que você vai ser acudido no plano espiritual se você ainda está com fluido vital? Por isso que a gente é um contrabandeado para o plano espiritual. E isso tem que ser, desanimalizado, é perder, é isso sair com o tempo. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à encarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas. Então, a gente reforçando o conceito que a pessoa tem que gastar o que ainda tem. Então, ele está dizendo ali que dependendo da pessoa, pode levar horas, meses ou anos. Você tem, a gente vai ver lá na frente, 3 categorias de suicidas. Se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será terapêutica indicada. Porque às vezes o camarada chega lá mas tão enlouquecido, ele não atingiu o vale do suicida, ele foi lá, alguns espíritos cruéis pegaram ele e ficaram com ele em algum lugar. Ele foi tão abusado, tão desorientado, que no plano espiritual ele não consegue nenhuma melhoria. Muitas vezes os espíritos trazem na mesa mediúnica, vocês devem ver em mesa mediúnica, por quê? Porque a energia do médium, a energia animalizada, facilita a aproximação do suicida. O mentor lá em cima não, está muito fluídico, está muito tranquilo. Então o mentor não tem essa energia, então não tem, vamos dizer assim, o mesmo padrão vibratório. Então o suicida muitas vezes precisa das nossas mesas mediúnicas para ser tratado. Embora seja dolorosa, o que será preferível há muitos anos em tão desgraçada situação. Assim se completando, então, o tempo que faltava ao término da existência cortada. Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbaratado que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para cá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaçam
as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião provista pela lei natural. Será preciso, mais uma vez, para fixar bem, se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física. Então, ele vai ter que perder as energias que ele ainda tem. As impressões e sensações penosas, oriundas do corpo carnal que acompanha o perispírito ainda materializado, chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Então, essas impressões eles chamam de repercussões magnéticas. Aí agora a gente vai responder sobre o cordão de prata. Coisa singular essa escória trazia pendente de si. Fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, como se você tivesse um cordão pendurado atrás e que fosse faiscando pelo chão. Normalmente, quando você está no plano espiritual, você tem 3 categorias de espírito. O espírito que não tem o cordão de prata é o que está desencarnado. O que tem o cordão de prata é que está em desdobramento. Você está num curso plano espiritual, está lá de noite, está o Raul Teixeira, o Divaldo, está o Bordalo, todo mundo lá, você olha lá, não tem cordão de prata, está em desdobramento. Tem cordão de prata? Não tem cordão de prata, está em desdobramento. Não tem cordão de prata, está desencarnado. Agora, se tiver cordão de prata faiscando, é suicida. Então ele vai contar aí, ó. Fragmentos de cordão luminoso fosforescente, o qual despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a deprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Então, é como se ele tivesse com um fio em curto. Aquela energia fica faiscando, por quê? Porque ele não deixou a energia no plano da matéria, no orbe. Ele está carregando aquilo ainda do outro lado. Então, essa é uma característica do suicida que você só vê no suicida. O desencarnado não tem cordão de prata e quem está em desdobramento tem o cordão de prata normal. Você vê aquele fiozinho, né? O cara está lá fazendo o curso dele, está lá com o fiozinho dele, mas não fica estilhaçando. Esse cordão fluido magnético que liga a alma ao envoltório cornal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para desse separar-se por ocasião da morte. Então, na hora da morte, tudo bem. O último lugarzinho lá é a fossa romboide que você tira lá, né? Com suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, arrancado, quando ainda em toda a sua pujança fluida e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos, uma vez que na constituição vital para a existência que deveria ser longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo. Essa é a expressão básica e fundamental do suicida. Ele é um morto-vivo, que na realidade ele nem está verdadeiramente morto e nem está vivo ainda. Apesar de ele carregar energias do plano da matéria, ele tirou a vida dele num ato de suprema rebeldia, achando que não, ele é um injustiçado, acaba com tudo bacana comigo. Aí ele chega do outro lado e descobre que a vida não se extingue. Mas que absurdo! E ainda fica revoltado porque não sabia disso. Ainda fica revoltado. Só muito mais tarde, aí está falando da visita parente. O Camilo, do livro, né? Camilo Castelo Branco, grande escritor português, está dando. Só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber a visita dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicídio está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outro que não os seus educadores. Então, essas visitas são esporádicas e depois de um tempo razoável.
O suicida é um espírito criminoso, falido dos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador. E que se vê, olha agora, por que está sublinhado, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, a experiência que faliu, numa coisa muito semelhante, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Nesse livro eles focam muito num espírito chamado Jerônimo, que era um grande vendedor de vinho, e ele se suicida, a filha cai na prostituição, o filho vai preso, a coisa fica uma calamidade. E ele, quando descobre que tudo piorou por causa do gesto dele, e aí ele não se perdoa e fica revoltado com tudo isso. E o que é interessante, ele fica pedindo para vir no plano espiritual para poder ver a família. Os mentores, olha, melhor você não ir agora, que você ainda não está preparado. Não, mas eu quero. Olha, vamos fazer um negócio? Se prepara melhor e tal. Espera que ainda não é hora. Ele insistiu, o Teócrito, que é o mentor lá da casa, lá, do hospital, né, dos servos de Maria, o Teócrito fala para ele, olha, a questão é a seguinte, você vai, mas você vai ter que arcar com a responsabilidade do seu ato. Se você chegando lá vê o que não gostou e se desequilibrar, você vai ir para o isolamento, que ele estava no hospital. Você tem o hospital, o isolamento e o manicômio. E quem vai para o isolamento, como diz o nome, não tem nenhum tipo de regalia e tem uma vida muito mais difícil. E isso acontece com Jerônimo. O espírito de um suicida voltará ao novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo espiritual, no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Então você vai ver pessoas que vão ter, não dá para a gente classificar aqui, mas pessoas que seguramente vão ter problemas muito grandes, até se tiver dado um tiro na cabeça, reencarnar com um anencéfalo. Então ele reencarna umas 3 vezes até ele ter um cérebro que permita para ele sobreviver ao parto, viver um tempo. Que o anencéfalo geralmente morre com 2 meses. A volta de um suicida ao novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável e irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não. Então não adianta querer ou não querer. Tem uma hora que o remédio acabou, porque a seu próprio benefício, outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Então o camarada fugiu do programa, ele vai ser reinserido numa nova vida, numa mesma situação correlata com aquela que ele vivenciou. É o que vai acontecer, por exemplo, com Jerônimo. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas. Ou adiará o cumprimento daquela inaliável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante, que vai facilitar a reencarnação. O que acontece aqui? Quando o cara está muito revoltado, ele não tem condição de fazer curso, fazer nada. Mas o cara que está muito revoltado, ele reencarna e ele não consegue sanar muita coisa pela revolta que ele tem. Quando você consegue fazer cursos e ficar um tempo maior lá, você fica mais preparado para poder reparar melhor. Então tem essa dualidade. O que reencarna logo pode parecer que é bom, mas não é. O que reencarna logo é que ele está tão desorganizado, tão destrembelhado, que não tem outra coisa. Mas, em compensação, ele está menos preparado para a prova. O outro que demora para reencarnar, vem mais preparado para a prova. Essa primeira frase é muito importante. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com a sua presença e seus páramos antes da época determinada e legal. E tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas derrama no seio amoroso do Pai Altíssimo. Estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas
as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Então, a misericórdia divina determina um amparo, ainda que o crime tenha sido uma revolta muito grande. Então, ninguém está desamparado. Quem leu aquele livro Pensamento e Vida, aquele pequenininho, vai ver que ele ali fala que Deus ama a lagarta tanto quanto qualquer um de nós. Só que a lagarta ainda está muito lá atrás. Mas ele também ama o condenado que está lá, condenado que matou um monte de gente que está na cadeia. Por quê? Porque ele está num estágio muito atrás da gente. Talvez 4 encarnações para trás, 3 ou 2, estivéssemos numa situação assim. Renascendo em um novo corpo carnal, remontará ao suicida a programação de trabalhos e prélios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera herdar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, geralmente na mesma faixa etária, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carregando para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado delituoso. Então, a tentação do suicídio ele vai ter que passar, não tem como. O suicida, ao reencarnar, vai passar pela tentação do suicídio. O estado, agora angústia, é uma coisa assim, uma coisa absurda. Então ele tenta explicar aí. O estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva, as situações anormais que se sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, olha o que ele vai falar agora, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo. Somente lhe permitirão retorno à normalidade ao findar das causas que provocaram após existências expiatórias. Agora vai dizer o tempo, olha o tempo, hein? Testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados. Olha o final. Podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. No caso do nosso amigo do livro, o Camilo Castelo Branco, ele está só há 300 anos. 300 anos. Porque ele gostava de uma moça, ele cegou o marido dela, ele se suicida porque não consegue ficar cego. Ele era um cara do exército, ele era um padre, Camilo era padre. Com a igreja ele ganhou poder. Aí ele teve que passar pela prova da cegueira, porque ele infligiu a cegueira que levou outra até o suicídio. E vocês, se lerem o Código Penal da Vida Futura, o item 21 fala que quem se suicida tem a sua dose de culpa, mas se alguém impele alguém ao suicídio, esse tem mais culpa ainda do que o próprio suicida. Item 21, Código Penal da Vida Futura. Então, ele ficou culpado também do suicídio do camarada. Só que quando veio a prova da cegueira dele, ele não aguentou e se matou. Uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. Sois livres, está falando para o Camilo, ali o mentor, sois livres de a preferires agora ou mais tarde. Aí ele vai explicar aquilo que eu falei para vocês. Depois que, mais bem equipado, com o cabedal moral que adquiris entre nós, vos considerardes aptos para, em uma só etapa terrena, é muito difícil, solver os seus compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveito para vosso espírito e muito meritório. Então ele está falando aí, Camilo, se você se preparar, ficar mais tempo aqui, você vai ter mais chance de resgatar. Se você não tiver essa situação e reencarnar logo, a tua possibilidade é bem menor. Então, o mentor está dizendo isso para ele. Compreendeis que isso quer dizer que, se encarnar-se já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiristes. Se mais tarde, solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão butoso expurgo exigiria. Seria aconselhável retardares ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso,
poderias, caso você sentisse. Você vê que ninguém é obrigado. O cara fala, poderias, caso você sentisse verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que vos habilitaria para a vitória. Então ele não está mandando fazer um curso. Ele está dizendo, ó, se fizer o curso vai ser melhor. Então o cara está dando a dica. O livre-arbítrio aí é que... E o Camilo fez todos os cursos que tinha no plano espiritual. Dos companheiros todos foram reencarnando. Quando deu 40 anos, ele estava no último curso, todo mundo já tinha ido. Aí ele passava pelos mentores nas ruas, nas cidades, e falava, escuta, Camilo, e aí? Estamos te esperando lá no planejamento da reencarnação, tu já está preparado. Mas um medo de falir, porque vai passar pela mesma prova, é tão grande que o camarada fica até com medo de reencarnar. Ontem, lá na mesa mediúnica, lá no centro, o Espírito disse assim, olha, morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Ontem, na mesa mediúnica, o Espírito falou assim, morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Por quê? Porque você fica ali o quê? Apego. Apego. Que a gente desencarna, você desencarnou, não leva nada que está aqui. Não leva, nem um lapisinho leva. Para as mulheres não vai levar um batonzinho, nem um rímelzinho. Então imagina, se de uma hora para outra está do outro lado e não tem nada, nu de mão no bolso. Não tem carro, não tem celular, não tem Facebook, não tem. Não tem WhatsApp também não. Outro dia eu peguei elevador, entrei com duas moças bonitas, reparei que as moças eram bonitas, entrei no elevador, eu já velhinho, as moças bonitas, entrei no elevador, estou lá tranquilo e elas lá no celular. Apertei o 10, edifício 12 andares. Eu falei, engraçado, elas devem estar indo para a cobertura, ou então vou para o 10 também. Quando parou no 10, as duas, esqueci, eu ia para o 5, eu ia para o 6, mas estava ali no WhatsApp. Aí eu falei, boa viagem, eles ficaram uma fera comigo. Então, é complicado. Por muito desgraçados, pois que sejam os suicidas do vale, ou os transviados que se aprazem no mal e cuja radiação se encontre no caminho de nossas atividades, olha a informação agora, hein? Essa é de algibeira. Jamais se acharão desamparados, pois os servos de Maria velam por eles com o auxílio desses magníficos aparelhos de visão e comunicação. Eles têm os telescópios que localizam as pessoas e sabe se já gastou para poder ser resgatado. E os socorrem no momento oportuno, isto é, desde que eles mesmos estejam em condições de serem socorridos, transportados para outro local. Então, esses servos de Maria são os vigilantes lá do hospital, do isolamento ou do manicômio, né? Lá que é onde Maria criou um lugar para socorrer os suicidas. Então, eles ficam lá vigiando para ver quem já tem condição de ser resgatado. Mas existe como uma fatalidade a extrair-se do mesmo ato do suicídio contra suas atribuladas presas, a qual impede sejam essas socorridas com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É ou não se contarem elas radicalmente desligadas dos liames que as atenham ao velório carnal, isto é, se conservam semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como quiserem, ainda tem energia, então não pode ainda ser socorrido. Então o cara às vezes pretende ser socorrido e vê, porque você está lá no Vale do Suicídio, de repente passa lá, Legião do Servo de Maria, resgata uns 15 e leva embora. Aí você está ali vendo também, por que eu não fui? Quem está vendo aqui já está vendo por que ele não é bom, porque tem que terminar o fluido vital. Viverá ele assim, da vida animal, ainda por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Então o corpo pode já ter acabado lá no túmulo. Os minhoquinhos já comeram tudo, só que o cara tinha energia vital para 20 anos, um corpo, você sabe que a exumação é feita com 3 anos. Em 3 anos só tem osso. E o cara está lá ainda o quê? Gastando energia vital. Palpitarão nele com pujança impressionante as atrações vivíssimas da sua qualidade humana, até que as reservas vitais fornecidas para o completo período do compromisso da existência se esgotem, por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação.
Então, anormal, com deplorável situação, permanecerá o suicida sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar da boa vontade. Então, às vezes, você até quer socorrer, mas não adianta. Existe essa pendência. Por isso que ele fala no slide anterior, uma fatalidade. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, aí olha a informação agora. Esteja ele sinceramente arrependido ou não. Então, não é o fato de arrependido ou não que vai fazer ser resgatado, é o término da vitalidade. Avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo para a guarda da legião. Então, tal seja, agora que vem uma das informações melhores de hoje. Então, tal seja a sua condição moral, o mais light dos suicidas é o arrependido. O mediano é o revoltado. O pior é o endurecido. Será encaminhado por aquele departamento ou local que competir, conforme já sabeis. O arrependido, o hospital. O revoltado, o isolamento. O endurecido, o manicômio. Só que o tempo da reencarnação é inversamente proporcional. O arrependido pode fazer curso, ficar mais tempo. O revoltado volta mais breve. E o endurecido quase que volta instantâneo. Porque o endurecido vai para o manicômio, está tão revoltado que não tem nenhum tipo de tratamento que se possa fazer por ele no plano espiritual. Às vezes até trazê-lo numa mesa mediúnica para ser socorrido aqui também não adianta. Então, esse revoltado, ele acaba tendo que reencarnar logo. Mas encarnando logo, vai fazer várias encarnações sucessivas. Por quê? Porque ele vai ter muita dificuldade de, numa só, resolver tudo. Então, muitas vezes, é aquele camarada que vem numa cego, surdo, mudo, na outra vem surdo, mudo, na outra vem só cego, lá na quarta é que ele vem normal. Então, ele vai a prestação quitando. Por quê? Porque foi um enlouquecido, vamos dizer assim, um rebelde total. Aí agora é importante, nem todo mundo consegue ir para o Vale dos Suicidas. Ele vai dizer aí, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no Vale dos Suicidas por via natural. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado. Então ir para o Vale dos Suicidas já é negócio bom. Porque sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, as pessoas não estão vendo, né? Registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingir o vale, por maltas de obsessores que às vezes também foram suicidas, ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, escora do mundo invisível. Esses aqui, que são seduzidos e desencaminhados, é que essas pessoas do telescópio, quando veem, às vezes é alguém que não é, né? Não é um cara, por exemplo, não é um português, um brasileiro, um africano, é um inglês. Aí eles vão lá com o Vale Suicida da outra parte e falam, tem um cara aqui que a gente descobriu aqui na caverna e tal, está aqui. Aí o pessoal vai, existe essa colaboração. E, finalmente, após lutas inimagináveis, arrecada os sofredores que, no tempo devido, então, ele vai lá e conseguiu achar aquele cara que estava perdido. Não se encaminharam para o vale. Entregam-nos como de direito à vigilância. Então, a vigilância é o lugar do Hospital de Maria que primeiro recebe. Lá você cataloga, vê tudo e vê para onde que ele vai. Depois da vigilância é que ele vai ou para o hospital, ou para o isolamento, ou para o manicômio, que por sua vez os dirige para o local conveniente. Geralmente, no caso desses que foram seduzidos e tal, eles vão para o manicômio, porque eles sofreram tanto que estão completamente desorientados. Então eles não têm capacidade nenhuma de aproveitar nada. Então eles têm que reencarnar logo. Pois os desgraçados saem enlouquecidos com o efeito das teias obsessoras em que se deixarem enredar. Então esses que vão para o manicômio são os que reencarnam logo, mas são aqueles que vêm em situações muito penosas. Encarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência. Então, o plano espiritual continua assistindo, continua colaborando, continua vigiando. Nada é por acaso, mesmo um suicida.
Ah, na Terra, suicida, o cara está reencarnado, coitado, surdo, mudo, mas está sendo assistido por médicos e vigilantes, como se aqui ainda permanecesse. Tem uma inscriçãozinha lá, tem uma fichinha lá que fica. Enquanto que será para aqui mesmo que tornarão ao findar o terrível degredo para os que eles foram preparados. Então, você deixa lá a sua fichinha, a fichinha tem anotado lá como você morreu na última, o que você vai fazer de novo, como é que vai ser. E aí você tem um pessoal que te assiste, visita, olha e tenta te influenciar para o bem. Então você é o quê? Você é um camarada que está, vamos dizer, vinculado àquele departamento. Agora é complicado. Se for suscetível de renascer com envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência de existência, o que aconteceu com o Camilo, ou ainda se acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa perispiritual, né, que lhe será destinado, será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física. Então você já vem, é como um planejamento, né, que você faz lá para um programa de computador. Quando chegar aos 39 anos, vai ficar cego. Quando chegar aos 45, vai ter enfisema. Quando chegar aos 56, vai ter um infarto. Então isso já vem tudo programado no perispírito, porque o seu estado mental vibratório imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego ou mudo. Então isso já vem no perispírito. Vocês vão ver que o Chico vai falar até dos enforcados, o que acontece. Isso é que é muito triste. Geralmente, os suicidas têm exceções, é sempre bom a gente falar, tá? Mas as exceções, como diz a palavra, são poucas, são exceções. Geralmente, os suicidas não reencarnam para expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Então, geralmente, o suicida reencarna numa outra família, que tem que ser trabalhada para aceitar. E muitas vezes a pessoa recusa, porque sabe que vai ser muito difícil. Lidar com o suicida é difícil, por quê? Porque é um espírito altamente sofredor. Todo mundo quer o quê? Um filhinho lourinho de olho azul. Ah, eu quero um filhinho de olho azul. Não, você vai ter um menino que vai vir sem um braço, com a perna torta e cego de um olho, e mudo. Ah, você está me convocando para isso? Então o espírito tem que ir lá, falar, olha, mas você tem que lembrar que lá atrás, na noite de São Bartolomeu, tu matou 50, tu cegou não sei quantos, tu tá, olha aqui, eu fiz isso tudo, fez, e com isso você vai estar resgatando. Ah, então tá bom. Aceita sim, já na base do desespero, porque quando o espírito lembra o que ele fez para trás, ele diz, não tem jeito, vou ter que dar uma aliviada, porque meu cartão de crédito está no vermelho. Viajam assiduamente à terra, onde se demoram sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar. E depois de pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptar-se aos seus modos. Por quê? Porque como não é da família deles, são uma novidade, eles têm que pegar e assimilar o padrão, a vibração daquele lar que eles vão ser levados. Então eles vêm muito para ver, e não é só eles que vêm muito para ver, não. Os espíritos também têm que vir muito para continuar falando com os pais, para os pais não deixarem de acolher esse espírito. Isso é uma coisa que a gente vê normalmente, não é só preciso ser um reencarnante de suicídio. A proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo pouco a pouco a faculdade das recordações do próprio passado, as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por eles vividos do pretérito, produzindo-se então esquecimento, que é o acréscimo de misericórdia. Imagina você sendo suicida, sabendo que vai ter uma vida complicadíssima, não ter esquecimento passado. Tu já desanima no caminho, não vou.
vou provocar um aborto espontâneo aqui, porque isso aqui vai ser muito complicado. Então, esquecimento do passado, no caso do suicida, então, se para a gente no mundo, para a expressão já é fundamental, imagina para o suicida. Agora, aquilo que eu tinha falado para vocês. Isso aqui é a entrevista da Nair Belo com o Chico e com a Hebe Camargo em 1972. A Hebe vai na casa do Chico. Aí a Nair Belo, conversando com o Chico, fala assim, Chico, tem um negócio que me apavora muito. Eu chego aqui em Uberaba, tem um monte de criança mutilada, excepcional, cego, surdo, mudo, paralisado. Outro dia eu vi um aqui, não tinha 2 pernas, outro não tinha 2 braços, outro tinha uma cabeça enorme. O que é isso, Chico? Aí o Chico fala assim, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora e também dos pais. E isso tem sido tema de conversas minhas com o nosso Emmanuel, aquela vozinha do Chico, né? Ele então disse que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois do suicídio recente, porque a pessoa pensa que se liquida apenas estragando, perdendo a roupa de que a providência divina permite que se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela em si é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criança que praticou a autodestruição da vida. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos que toda criança tem, afeições por toda parte, mas volta à terra os remanescentes que levou daqui, mesmo após o suicídio. E agora ele vai detalhar os tipos de suicídio e as repercussões, o Chico. Se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se apenas o centro da visão, volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia. E aí, os centros fisiológicos não funcionam. Aí ele vem, que o Chico, apesar de ter só o 4º ano primário, ele fala como cientista, porque ele tem a bagagem e tem um Emmanuel ali. Ele fala, a endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura seria uma vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade nos primeiros dias de vida. Se ela se enforcou, vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai, da mama, da mãe, né? Então, quando o processo de enforcamento, a vértebra que foi deslocada vem mais fraca, e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. Então, qual o problema que a gente vive vendo o suicídio nos dias atuais? A gente, às vezes, tem alguém muito perto da gente, uma pessoa amiga, e que sorri muito para a gente. Aí a gente acha que ela é alegre. Vocês sabiam que os palhaços, a maioria deles é deprimido? Eles alegram todo mundo, eles vivem rindo. Então, por isso, é importante o nosso olhar nos olhos das pessoas, para você captar o sentimento, não se deixar impressionar pela aparência, tentar entrar no interior, o sentimento, porque às vezes a pessoa está rindo para você, mas por dentro ela está em frangalhos. Então, muitas vezes a pessoa chega ao suicídio numa família que tem um monte de gente, deve ter até psicólogo na família, e ninguém percebeu aquela dificuldade. Ele começou a beber mais um pouco e ninguém percebeu que aquilo já era uma fuga. Ele começou a usar uma droga e ninguém percebeu que aquilo era uma fuga. Então a gente tem que estar muito focado
Por quê? Porque o diálogo é fundamental. Às vezes, está precisando só de um apoio. Às vezes, ele precisa só de trocar uma ideia, tirar uma coisa que está dentro dele e passar para a gente. Uma ansiedade, uma coisa que está aborrecendo muito ele, que às vezes é uma coisa que ele hipervalorizou, fechado no mundo dele. Então, às vezes, a gente tem possibilidade de ajudar alguém que venha a cometer um suicídio, mas não chega a ajudar porque a gente acha que a pessoa está bem. Por quê? Porque falta a gente a capacidade de perceber aquela pessoa no seu íntimo. E não na roupa que coloca, no sapato que coloca, no carro que dirige, no apartamento que tem para morar, no trabalho. Não, mas o fulano, como é que ele se matou? Ele era o presidente da companhia. Mas em casa, será como é que estava? Ah, mas o fulano se matou. Fulana se matou, ela no tempo da escola, ela foi eleita rainha, ela era mais bonita. Ela tinha tudo, ela era rica. Será que tinha tudo mesmo? Porque a gente, quando fala tinha tudo, pensa em coisas materiais. Será que ela tinha uma fé raciocinada? Será que ela tinha apoio em casa? Às vezes é uma pessoa que é invejada por um monte de gente. E as pessoas não chegam perto porque acham que ela não precisa de ninguém, ela se baixa, ela é autossuficiente. O ser humano nasceu para viver em grupo. Quando ele sai da caverna lá atrás e se organiza, ele sobrevive e hoje a gente domina a Terra. Mas a gente domina a Terra porque estamos juntos. Então a gente tem esses missionários como o Dr. Bezerra, como Chico Xavier, que vêm aqui para trazer uma mensagem para a gente. Né? Eu sempre brinco que tem um missionário muito importante, que é pouco falado, Dom Pedro II, Longinos, que lancetou Jesus. Ele veio para dar estabilidade ao povo brasileiro. Aí lá no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que Jesus fala para ele? Se você for bem nessa encarnação, vai ser a tua última nesse planeta de sombra. Você não volta mais. Só que tem uma coisa, você vai ser atraído por todos aqueles que você vai levantar. Mas você não vai ficar sozinho, eu vou te amparar. Então ele vem e ele é tão espírito completista, como foi Bezerra. Então a gente precisa ter em mente que o ser humano não é um ser individual. O Evangelho é uma coisa coletiva. E uma coisa, não existe espiritismo sem Evangelho. O Evangelho é universal. O Espiritismo vem para dar um entendimento no Evangelho. Então, Jesus é a porta, Kardec é a chave. O Evangelho é o mapa. Mas às vezes muita gente aqui não sabe como é que bota o mapa. Então a doutrina espírita é o quê? É o GPS. É a bússola. A doutrina espírita é o GPS, é a bússola. Você bota ali no mapa, opa, é assim, ó, é para lá. Então a gente tem que ser o quê? Compartilhar fraternidade, solidariedade. Ninguém pratica caridade se for individualista, se for egoísta, se for orgulhoso. Então um mundo que vai ter menos suicídio é um mundo que as pessoas vão ser mais amigas e que vão fazer o quê? Compartilhar mais. E acima de tudo, não ter preconceito. É ideia preconcebida. Por isso que Jesus fala para não julgar. Porque não julgues para não ser julgados. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para falar. Queria agradecer ao meu amigo Gilberto Bordalo e dizer que é sempre um prazer estar aqui.